Boa tarde, nono ano. Então, vocês fizeram a prova ontem, né? A prova era longa de vocês, né? Foi uma prova estilo primeiro ano. Para vocês já irem se acostumando aí ao ensino médio. Vocês não já estariam no ensino médio, então para vocês sentirem o gostinho do ensino médio. A prova de vocês estava grande, mas não estava difícil para quem assistiu o vídeo direitinho, né? Para quem fez as leituras, para quem estudou, para quem fez esquemazinho no caderno, né? Para quem prestou atenção, já matava a prova, né, gente? Então tava bem facinho. Olha só. O que acontece? O livro de vocês está aqui. Eu vou passar uma leitura de continuação para vocês. Mas antes, a gente vai rever a prova. Vamos comentar sobre a prova, tá certo? Então, vamos tentar aqui ser rápidos. Deixa eu só fechar aqui, porque eu estava gravando a aula para o 6º ano. E aí a prova que está aberta aqui é do 6º ano. Eu vou abrir a prova de vocês para a gente rever as questões, tá? Nono ano. Tomara que vocês tenham acertado. Vamos lá. Avaliação de ciências. Pronto. Primeiro, né? A gente fala sobre o núcleo da célula. E aí, olha só. Deixa eu só ver aqui. Se eu não estiver olhando diretamente para vocês, é porque eu estou olhando para a prova, tá bom? Então, por isso que fica essa imagem clara aí, é porque é o link da prova que está aberto. Deixa eu sumir aqui agora. Aí. Vocês viram que tinha uma imagem de uma célula completa e tinha lá o núcleo da célula. E aí eu coloquei o tema núcleo da célula, porque basicamente a prova foi falando o quê? Sobre o núcleo, né? Que a gente está entrando nos estudos da genética. Então, a gente já entendeu, né, que o que tem a ver a genética? O DNA, o nosso código genético, e o nosso DNA está onde? Está no núcleo da célula. É por isso que é esse assunto, necessariamente, que a gente está vendo. E aí tem uma questão, pode ser que eu esteja falando de forma embaralhada para vocês, porque eu coloco para enviar a questão para vocês embaralhado, tá? Então, não necessariamente a primeira questão de um é a primeira questão do outro, tá? Mas vamos lá. Olha só, a respeito das partes do núcleo da célula, assinale na alternativa que define corretamente o que é envelope nuclear. Lembra que eu falei para vocês? Gente, estuda direitinho essas partes aqui do núcleo, tá? Então, tava bem facinho. Por quê? Porque as questões só foram se repetindo, bastava você assinalar na pergunta, né? Prestar atenção na pergunta. Então, uma estava perguntando o quê? O que era o envelope nuclear? A outra repetia tudo e perguntava o que era o nucleoplasma. E por aí vai. Então, vamos lá. Desculpa, gente, vocês estão ouvindo choro de criança aqui. É porque é uma barulheira aqui em casa, que é um processo. Vamos lá. A respeito das... Só um momento, gente. Eu vou ter que pausar o vídeo aqui. Só um momentinho. Peraí. Tive que pausar aqui para resolver os BO de casa. É duro, né, gente? Vamos lá, voltar à prova. Vamos lá. A respeito das partes do núcleo da célula, assinale na alternativa que define corretamente o que é envelope nuclear. Gente, envelope de carta, né? Tá envolvendo toda a carta. Então, esse tá bem facinho. Só era você procurar. Se tá falando do núcleo da célula, tá a célulazinha ali. Aqui não tem uma célula, não, né? Tem uma célula pequenininha. Tá a célula aqui, está falando do núcleo. Então, o que é que vai ser aquele envelope? Aquilo que vai envolver, proteger, né? Contornar essa célula. Vamos procurar essa alternativa? É o portador das informações que determina as características hereditárias? Não, não tá falando, não tem nada a ver com envelope. É uma estrutura esférica sem membrana? Se o envelope tá ali, ó, envelopando, protegendo a célula sem membrana, já tá errado daí. Constituídas por proteínas e RNA, como se fosse o núcleo do núcleo, não é. É uma solução aquosa que contém proteínas e outras substâncias necessárias para que o núcleo realize suas funções? Não. É também chamada de carioteca ou envoltório nuclear. É constituído de duas membranas. Isso aí, esses detalhes eu não entrei com vocês, mas é a única que tem a ver com envelope. Envelope nuclear, tá ali protegendo o núcleo. Então é a única. Então você ia marcar essa, que tá falando que é a mesma coisa que carioteca. Tá certo? Que é a membrana que envolve o núcleo, que protege, que separa esse núcleo do citoplasma, tá bom?
Então, de boa. Aí a questão se repete. Vamos para... A gente já eliminou uma aí, né? A respeito das partes do núcleo da célula, assinala o que é nucleoplasma. Nucleoplasma. Vai ser o portador das informações, das características hereditárias? Não. É uma estrutura esférica sem membrana constituída por proteínas RNA? Não. A última é chamada de carioteca ou envoltório? Não, porque você já assinalou lá em cima, então você já eliminou essa. Você nem vai pensar nessa daí. Sobrou o quê? É uma solução aquosa que contém proteínas e outras substâncias necessárias. Deixa eu só clicar aqui. Necessárias para que... É porque eu estou querendo pegar a questão toda, que a questão está cortada aqui para mim. Para que o núcleo realize as suas funções. Então, é essa daí. Beleza? Pronto. Nucleoplasma. Aí vamos para o nucleolo. O nucleolo, gente, no vídeo eu falo para vocês. Gente, o nucleolo é o núcleo do núcleo. Então, assim, quando você lisse aquela, é uma estrutura esférica sem membrana, constituída por proteínas RNA. É como se fosse o núcleo do núcleo. Pronto, é esse daí. Gente, olha só, você já assinalou em carioteca, já assinalou em solução aquosa, já assinalou em núcleo do núcleo, só sobrou o primeiro. O primeiro, assim, com algumas pessoas, né? Porque a ordem tá trocada. Aí vem, a respeito das partes do núcleo da célula, o que é... Gente, tá um chororô de criança que tá difícil, viu? O que é o material genético? O que é que vai ser o material genético? Vai ser o quê? O que, gente? O DNA, né? É o portador das informações que determinam as características hereditárias. Só sobrou esse. Então, fica com esse. Beleza, gente? Diga se não tá de boa. Olha só. Vou dar um pausezinho. Pra ver se para esse chororô, porque tá atrapalhando vocês também. E eu também, eu tô me desconcentrando toda. Pronto, vamos tentar continuar. Vamos tentar continuar. Aí, olha só. Vixe, deixa eu ver se meu vídeo ainda tá gravando. Tá gravando. Vamos lá. Meu Deus, peraí que sumiu aqui meu negócio. Pronto. Aí vem. Gente, isso aí eu falei também. Falei no início do vídeo e falei no final. Porque o DNA tem esse nome ácido desoxirribonucleico? Por quê, gente? O D de desoxirribonucleico, que eu falei, o DNA é por causa disso. Quando eu estava explicando para vocês, que foi até no cantinho de cá, o que era o nucleotídeo, né, que forma o DNA. Então, eu falei que aquela partezinha do meio é uma pentose, que é uma estrutura química. Eu falei para vocês que é um tipo de açúcar. Aí eu ainda cheguei e falei um pouquinho assim, eu disse, não vou entrar em RNA agora não, mas é porque o RNA é a ribose e no DNA é a desoxirribose. Então, quem assinalou aí, porque sua pentose, o açúcar é uma desoxirribose, assinalou certinho. Beleza, gente? Só tem isso. E outra, vou dar a dica para vocês. Tinha assim, porque o DNA é um nucleotídeo. Não tem nada a ver, o DNA é formado por nucleotídeos, certo? Porque é um ácido que não está no núcleo. Eu nem falei sobre isso. Então, tipo, você já percebe questão errada assim de cara. Então, quem estava prestando atenção poderia ficar em dúvida entre a alternativa que dizia porque sua pentose, o açúcar é uma ribose, e o outro porque sua pentose, o açúcar é uma desoxirribose. Se você ficou em dúvida entre esses dois, massa, ótimo, sinal de que você estava prestando atenção e eliminou as outras duas que não tem nada a ver. Aí você está indeciso entre os dois. Só que aí você volta para a pergunta. Quando você volta para a pergunta, está escrito porque o DNA tem esse nome ácido desoxirribonucleico. Gente, se ele tem o nome desoxirribonucleico, você vai assinalar em ribose ou em desoxirribose? Em desoxirribose, que o nome dele já está falando. Então, mesmo assim, uma pessoa assim, que nem estudou o assunto, que tivesse ali, se ele usasse da lógica, ele já iria assinalar a questão correta. Beleza, gente?
Às vezes a gente tem que ser esperto nas provas, porque nem sempre a gente vai conseguir lembrar de tudo nas provas da vida, né? Aí vamos lá. O DNA é formado por nucleotídeos. Assinale na alternativa que indica de que é formado, ou seja, as partes do nucleotídeo. Eu falei que era importante vocês saberem as partes do nucleotídeo. Eu desenhei aqui direitinho, expliquei, repeti 1000 vezes. Então, era o quê? Aquela estrutura redondinha, era uma estrutura química que eu falei para vocês. E o nome dessa organização química era o quê? Fosfato. Aí vinha a parte do meio, que era o açúcar, que era a pentose, né? E o final, que era a base nitrogenada, que eu falei para vocês que depois a gente ia continuar esse assunto. Depois a gente ia estudar a base nitrogenada. Ó, gente, esse barulho aí é o carro da verdura passando, atrapalhando minha aula. Vocês estão vendo isso daí? Eu espero que dê para vocês me ouvirem mais alto do que o carro da verdura, né? Que é demais. Aí tem o desenho do DNA. E aí falando, o DNA é chamado de dupla hélice. Assinale na alternativa que indica outros nomes do DNA. Dupla hélice. Dupla é o quê? É 3, é 4? Não, é 2. Dupla, né? Então, vamos lá. Dupla, fita, fita, dupla, duas fitas. Então, dupla hélice. Já estava dando a resposta. O outro tinha dizendo que era 3 fitas, o outro tinha dizendo que era tripla fita, o outro tinha dizendo que tinha 4 fitas. Esse daí, mesmo uma pessoa que nem sabe o assunto, se ela só lisse a pergunta e dissesse lá dupla hélice, ele vendo que é uma dupla, embaixo ele iria assinalar a certa, porque estava bem óbvio, né? Então, o DNA ele é conhecido por isso, dupla hélice, fita dupla, duas fitas, tá bom? E isso é importante vocês lembrarem e saberem, porque quando vocês estudam o que é o RNA, essa é uma das diferenças entre o RNA, que o RNA não é fita dupla, é só um lado de fita. É como se fosse uma escada cortada na metade. Não tem o outro lado, só tem um lado da escada. Mas depois a gente vai estudar isso, não é agora, tá bom, gente? Olha só. Vocês vão para a leitura, deixa eu voltar aqui para eu enxergar o vídeo e vocês continuam ouvindo o choro de criança. Olha só, vamos olhar aqui. A gente, né, estudou até mais ou menos aqui, não foi? Falamos dos nucleotídeos. O que é que eu quero que vocês façam? Pode reler, eu quero que vocês releiam essa página daqui, porque a gente vai continuar esse estudo, tá bom, gente? Essa parte eu não vou cobrar muito de vocês, tá? Vocês podem só ler. E aí vocês vão partir para os cromossomos. A gente precisa saber o que é cromossomo para a gente conseguir entender as diferenças, certo? Entre o que é direitinho, o que é gene, o que é cromossomo, o que é DNA. Que isso pode confundir muito, tá bom? Então, o que é que você vai fazer? Você vai ler, a leitura é da página. Vamos lá para a página de leitura. O restante dá 131, tá? Pode ler tudo. 131, 132. Isso aqui não precisa ler. E aí você vai iniciar a 133, tá? 133, 134, 135, até finalizar o conteúdo, tá? Pode ler tudo. É momento de leitura. Por que você vai ler? Vai ser até a 137. Por que você vai ler? Porque a gente vai ver esse conteúdo a partir de agora. Então, eu sempre vou estar falando para vocês lerem, repetir a leitura. Ler, repetir a leitura. E chega no vídeo, eu destrincho junto com vocês. Tá bom, gente? O momento da aula agora é de leitura. Pode chegar, ler à vontade, certo? Um bom final de semana para vocês. Vou estar encerrando aqui agora, tá? Um abraço para vocês, um bom final de semana, um bom restante de tarde e de noite. Um beijo. Tchau, tchau.